No entanto, já era tarde demais. Com um sorriso malicioso no rosto, Alistair de repente se transformou. Os músculos estavam esbugalhados e o pelo espesso e grosso característico dos lobos cobria seu corpo. Presas cresceram e havia até pele no rosto. Até mesmo seus ouvidos haviam se tornado os de um lobo. Ele se lançou para a frente. Naquele momento, ele se transformou em um lobisomem. Asterisco Pac. Asterisco. As afiadas garras de lobo retorciam no ar, e uma cabeça de segundo magus foi esmagada em pedaços. Sucos de cérebro vermelho e branco se espalharam pelo chão. O grande lobisomem não parou e tirou um frasco de líquido verde do cadáver. Seus olhos revelaram a loucura junto com sua alegria, e ele estava preparado para pular e sair da área. Alistair! Nesse momento, o locutor, que recuara para o lado, subitamente se posicionou para a frente. Sob raios brancos de luz, o corpo do apresentador passou por uma grande mudança. Seu rosto ficou alongado e uma barba branca se arrastou pelo chão. Uma força espiritual esmagadora, tremenda e inigualável desceu sobre a área. Árvore gigante! Enquanto o velho falava, uma enorme planta de repente cresceu do centro da plataforma. As grossas trepadeiras da árvore se estendiam constantemente, até mesmo esmagando pedras firmes em pó. A enorme árvore bloqueava a entrada no topo, dando ao lobisomem nenhum caminho para escapar. Avo! O lobisomem que Alistair transformou em uivo para o velho. Um nível 3 leve magus. Leylin, que estava em uma sala VIP, arregalou os olhos em surpresa. Esta foi a primeira vez que ele viu alguém no posto mais poderoso entre os magos da luz. Um rank 3 magus foi o pico absoluto na Costa Sul. Eles eram poderes indomáveis que controlavam os magos escuros e claros. No momento em que este mago de luz atacou, magníficos e esplêndidos feitiços de vida se acenderam na área do leilão. As mesas e cadeiras de madeira pareciam ter vida própria, esporos crescendo em suas superfícies e transformando-se em vinhas e plantas. Naquele instante, toda a área se transformou em um paraíso de plantas verdes, com a gigantesca árvore antiga bem no centro. Reinou como um imperador, alto e inflexível. Quando os feitiços do tipo planta atingem este nível, ele já está tocando a superfície de ser um domínio. Leylin, que tinha a orientação do livro da serpente gigante, teve uma visão que superou em muito todo o nível de 2 reis magos. Presente. Ele foi capaz de reconhecer quão notável era este grau 3 de magus. Mas, tipo de planta? Isso de alguma forma parece muito familiar. Partículas de energia escura explodiram nas mãos de Leylin, e as plantas verdes na sala VIP instantaneamente se transformaram em pó. Este feitiço de classificação 3 imediatamente o fez pensar em Reynold, o rank 2 magus do Four Seasons Garden. Seja em termos de feitiços ou aura, eles eram muito parecidos. Poderia ser que este grau 3 magus seja o mentor ou parente de Reynold. Com esse pensamento, todos os planos de Leylin para participar desapareceram. No salão do leilão, havia muito poucos magos que haviam escolhido apenas observar sem levantar um dedo. Havia 2 ou 3 magos em salas VIP que ainda mantinham o silêncio, não planejando fazer nada. Alistair se atreveu a utilizar um boneco de carne para impedir os magos de luz, até mesmo arriscando sua vida para roubar a essência da árvore da sabedoria. Além disso, ele quase conseguiu. Leylin não pôde deixar de ficar impressionado com sua determinação e paciência. Era uma pena que, com a supressão de um magus de nível 3, todos os planos fossem em vão. Não importa quão bem Alistair fosse capaz de lidar com magos de nível 2, ele definitivamente não era páreo para um magus de 3 graus. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco. Dentro dos limites das plantas verdes, as grandes redes negras de muco foram rapidamente quebradas pelas muitas videiras de todos os tipos de plantas. O posto de 2 reis magos que lutaram livremente se reuniram atrás do nível 3 de magus e secretamente se dispersaram, prendendo Alistair, que se transformou em um lobisomem, no meio. O lobisomem peludo no meio continuou uivando para os magos, um olhar astuto brilhando em seus olhos. Algo está errado. De repente, Leylin encontrou um problema. Alistair, que estava sendo cercado, estava muito calmo sobre sua situação atual. Agarre-o.
O grau 3 Magus cuja barba atingiu o chão parecia ter notado alguma coisa. Suas sobrancelhas franziram, e ele rapidamente comandou os magos atrás dele. Asterisco Bend. 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 Asterisco várias raias de flechas mágicas translúcidas cortadas através dos céus e produziu sons de assobio, fazendo com que várias cabeças de magos explodissem. Asterisco Bend. Bend. Asterisco alguns magos leves imediatamente desmoronaram. O que está acontecendo? Os magos da luz rapidamente recuaram, todos os tipos de feitiços defensivos inatos piscando e aparecendo em seus corpos. Infelizmente, isso foi tudo inútil. As flechas translúcidas pareciam possuir algum poder mágico aterrorizante, e até mesmo as defesas em que os dois magos gastavam toda a sua energia não conseguiam resistir a elas. Greta Abissal Arrow? Fedlan, é você! O magus da terceira classificação rugiu em surpresa, e raios verdes de luz foram produzidos a partir da folhagem. Sob os raios verdes, as videiras verdes se transformaram em grandes mãos que pareciam atravessar o espaço e aparecer na frente das flechas translúcidas, cancelando-se umas às outras. Os magos de luz que sobreviveram ficaram próximos do magus de luz, observando os arredores com medo. Magos negros realmente se atrevem a trair o contrato com a aliança. Você não tem medo de punição? O posto 3 da velha luz magus parecia saber a identidade do seu oponente e imediatamente exclamou. Ele. Magos da luz, o contrato com a aliança eles há muito tempo se tornaram coisas do passado. Daqui a escuridão deve unificar o continente. Junto com a risada estranha, uma figura verde escura apareceu de repente no salão do leilão. Depois que a figura apareceu, os fluidos verdes e os raios de luz começaram a ocupar metade da área, competindo com o domínio das plantas dos magos da luz. Havia imensas ondas de energia emitidas do corpo da figura verde escura que estavam no mesmo nível de um mago de 3 graus. O Duque, meu velho amigo, não é óbvio? A contínua traição e a queda dos magos da categoria 2 indicam que há um grande problema com os valores da sua luz magia. Apenas magos negros são qualificados para governar a Costa Sul. A figura verde escura parecia estar narrando algum tipo de questão insignificante, mas os rostos da luz magus que ouviram isso imediatamente sofreram uma mudança violenta. Com a enorme tentação do plano secreto das eternas planícies fluviais, bem como o contínuo dano causado à ligeira magia Alliance, os magos negros finalmente decidiram quebrar este frágil equilíbrio e trazer guerra para o resto da Costa Sul. Sair. Asterisco Shua Shua. Asterisco enquanto o magus escuro falava, algumas figuras apareceram de repente no meio do salão. Todas essas pessoas tinham usado a cabeça preta para cobrir o rosto, e havia um cheiro insuportável de sangue em seus corpos. Além disso, as ondas de energia que emitiam não eram inferiores às de um rank 2 magus. Ao ver isso, a expressão de magos de grau 3 magus piorou. Asterisco Rumble. Asterisco muco negro atingiu o coração da árvore gigante coberto por gás branco, a árvore encolhida a uma taxa que podia ser vista a olho nu. Eventualmente, derrubou e revelou uma pedra preta com um buraco nela. Vamos! Não esqueça nosso acordo! Fedlan falou com Alistair, que ainda estava em sua forma de lobisomem. Avo! O lobisomem uivou em Fedlan algumas vezes, como se em resposta, pulou no buraco negro que era uma passagem e depois desapareceu. A essência da árvore da sabedoria é extremamente preciosa. Eles absolutamente não podem ganhar posse. O Duque, cuja barba tocou o chão, ficou pálido. Ao ver que Alistair tinha fugido, ele rapidamente ordenou que os magos atrás dele, eu vou segurar os magos negros. Você precisa recuperar a essência. Como um rank 3 magus, o Duque foi bem lido e sabia que os magos negros não estavam muito preparados. Enquanto eles estavam em uma enorme desvantagem, eles não podiam simplesmente deixar Alistair sair. Senão, não seria apenas o problema de perder alguns magos da segunda categoria. Esta foi uma questão de desequilíbrio de poder entre os magos de nível 3. Uma parte do extrato da árvore da sabedoria pode não ser suficiente para ajudar um magus de nível 2, mas com o tesouro nas mãos de Alistair,
Era uma possibilidade real. O Duque sabia muito bem que o tesouro nas mãos de Alistair criaria um efeito que desafiaria o céu quando combinado com a essência da árvore da sabedoria. Meu velho amigo, não trocamos golpes em 200 anos. Eu me pergunto que tipo de mudanças sua técnica de Vailin Arf passou. O Duque murmurou enquanto o poder da vegetação começava a vibrar. Ele. 20 anos atrás, eu finalmente consegui meus experimentos e refinei 3.000 quarks puros de sangue, e eu misturei seus talentos inatos na Terra dos Lamentos. Tenho certeza que o resultado não vai deixar você desapontado. Fedlan riu novamente. Uma enorme imagem fantasma cheia de caveiras e lápides apareceu, e atingiu a miragem verde cheia de plantas. Este é o domínio da classificação 3 magos? Leyland observou os 2 magos do ranking 3 trocando golpes e comandou o AI-chip para gravar tudo cuidadosamente. Batalhas entre 2 magos de nível 3 eram raramente vistas, então isso era uma informação extremamente preciosa. Leyland, que possuía o pupilo de Kemoen, o livro da serpente gigante, bem como muitas informações do Four Seasons Garden, naturalmente sabia que o poder exibido por esses 2 magos de nível 3 ainda não era um verdadeiro domínio. Um domínio real era um poder aterrorizante que somente a classificação 4 Morning Star Magie seria capaz de produzir. Em um domínio, todos os magos que eram mais fracos do que o rank 4 teriam suas habilidades suprimidas por alguns níveis, talvez até ao ponto de se tornarem como humanos normais. Estes 2 magos de nível 3 só conseguiram entender um pouco deste conceito e não tinham a habilidade aterradora de suprimir o poder de um magus. No entanto, agora que ele havia sido forçado a entrar nesses 2 domínios de 3 magos, Leyland não pôde deixar de emitir algumas grandes runas elementais da escuridão, como se quisesse ter um impasse com os domínios. Os domínios destes 2 rank 3 magia já estão começando a afetar os magos em torno deles. Embora o efeito seja muito pequeno, ainda não é fraco o suficiente para ser ignorado. Leyland deu as 2 figuras, que agora eram difíceis de diferenciar, um longo olhar, e ficou sem qualquer hesitação.